O Senhor vai dizer para Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. E o Senhor diz uma expressão: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E você sabe como que o apóstolo Paulo ele sofreu por causa do nome do Senhor Jesus. Irmãos, estamos nós dispostos a sofrer pelo nome do Senhor Jesus? Ano passado, o país da Nigéria teve mais de 6.000 cristãos que foram assassinados por defenderem, por não negarem o nome do Senhor. E nós brasileiros, que temos a liberdade de falar do Senhor, estamos nós dispostos? Quer ver o sofrimento de Paulo? Irmão, projeta para a gente aí 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Eu vou resumir porque o texto é um pouquinho grande, mas versículo 23, Paulo ele começa trazendo aqui o seu sofrimento que ele passa. 2 Coríntios 11, 23, ele diz: eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e nudez, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Agora olha o que ele diz no versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. O homem sofreu, o maior evangelista da sua época, ele carrega no seu ministério sofrimento, dificuldades, cicatrizes. Ele vai dizer: a preocupação, eu vivo diariamente preocupado com todas as igrejas. Irmão, quanto que você está preocupado com a sua igreja local? Vamos fazer uma reflexão. Quanto que você está pensativo? Não é com a igreja que você vai pregar, não. É com a igreja local, onde você está. Quanto que você está pensativo com a sua igreja local? Quanto que nós estamos comprometidos, engajados com a obra do Senhor? Ano passado, eu marquei um momento de visitar uma igreja, e quando eu cheguei lá, domingo, 9:10, o portão estava fechado. Bom, 9:10, né? Só vai chegar daqui a pouco. Às 9 horas não chegou ninguém. 9:10, ninguém. Deu 9:15. Chegou uma irmãzinha que eu lembrava dela de muito tempo. Ela chegou lá, tocou a campainha, eu estava dentro do carro observando. Aí eu saí do carro e falei: irmã, eu sou da igreja tal, eu vim aqui estar com vocês, não vai ter culto hoje? Ela falou: irmão, acabei de saber aqui que o irmão que ajuda o trabalho, ele foi trabalhar hoje, e hoje não vai ter reunião. Não vai ter reunião.
não vai ter reunião. Nós estamos preocupados com a nossa igreja local. Às vezes eu fico pensando que, quando eu vejo alguém que está despreocupado com a igreja local, fala que é um salvo do Senhor, que é um membro de uma localidade, mas está despreocupado com a igreja local, às vezes eu me pergunto, mas e se a igreja dependesse desse irmão para abrir os portões? Como seria? Paulo, com o seu sofrimento, ele vai dizer aqui: eu estou preocupado, todos os dias eu estou pensando nas igrejas, todas as igrejas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nos dias difíceis que nós estamos vivendo, a nós estarmos comprometidos com a nossa igreja local. Que o Senhor nos ajude a nós verdadeiramente arregaçarmos as nossas mangas para nós trabalharmos para o Senhor na nossa igreja local. Porque o Senhor espera isso de nós. O Senhor espera o comprometimento e a responsabilidade. Sabe, a gente é tão comprometido com os nossos afazeres, né? Eu não sei aqui, mas lá em São Paulo, você às vezes trabalha na empresa, você tem que cumprir o horário certinho, você tem que, dependendo da sua função, estar ali muito bem vestido para apresentar diante de alguma situação. E às vezes a gente vem para a igreja como se, né? Às 9 horas assim, não posso chegar às 9h10 lá, que vai dar tempo de tomar o pão e o cálice. E o nosso comprometimento? Vamos avançar. É evidente que não dá para a gente trazer tudo sobre a biografia de Paulo, mas nós falamos um pouquinho sobre o início da sua vida, quem era este homem, o que o Senhor fez na vida dele. Falamos um pouquinho aqui também sobre o seu ministério, que foi um ministério marcado por sofrimento, por dificuldades. Mas eu quero terminar aqui essa nossa meditação pensando um pouquinho nas últimas palavras de Paulo. Então vamos agora para 2 Timóteo. Agora nós vamos fazer a leitura, se você tem a Bíblia aí. Veja só 2 Timóteo capítulo 4, e eu gostaria de fazer essa leitura. As últimas palavras do apóstolo Paulo, que já está velho, já está no fim da sua vida. E olha o que ele vai dizer, 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida, a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tito, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo está preso, e dessa prisão ele não iria sair mais. Ou
ocasiões ele ficou preso e saiu, mas dessa daqui de Roma, ele não iria sair mais. E dessa prisão ele escreve as suas últimas palavras, essa carta para Timóteo. Fora da prisão, o que estava acontecendo? A história vai dizer que fora da prisão, os crentes que não negavam o nome do Senhor, eles estavam sendo queimados vivos. Os crentes estavam sendo jogados na arena do Coliseu para entreter as pessoas. E ali eles eram devorados pelas feras. Bom, a pergunta é muito simples que eu faço nessa noite, nesse cenário. Como Paulo se sente ao ver essa situação? Como é que Paulo se sente? Irmãos, eu fico pensando que se Paulo fosse analisado pela teologia da prosperidade, que você conhece muito bem o que é, se ele fosse analisado pela teologia da prosperidade, ele seria um fracasso total. Porque ele está terminando a sua vida pobre, velho, cheio de cicatrizes, sem roupa, ele está terminando a sua vida abandonado. Como é que Paulo se sente? Bom, ele faz um resumo aqui, nesse texto. Ele vai falar do seu passado. Combati o bom combate. Olha, irmãos, a minha vida não foi fácil, não. A minha vida não foi luta. Eu não parei a obra do Senhor. Eu não desisti do caminho. Eu completei a carreira. Eu não negociei a verdade. Eu não abri mão de convicções doutrinárias. Eu não prostituí o meu ministério. Eu guardei a fé. Pense nisso, irmãos. Paulo vai falar do seu presente. Saibam vocês, não é Roma que vai me matar. Não é Roma. Versículo 6, mas eu vou me entregar como libação. Eu vou me entregar como oferta a Deus. Eu não sou prisioneiro de Roma.